Boa noite, aula 04, método de minimização de contatos para a construção de circuitos eletropneumáticos. Bom, pessoal, dando continuidade às nossas aulas, na aula 03 eu demonstrei como identificar se uma sequência era direta ou indireta. Na aula 02 verificamos que o método intuitivo serve somente para realizar circuitos de forma direta. Para circuitos de forma indireta se torna difícil, necessita-se de um método estruturado. Pois bem, o método de minimização de contatos é um desses métodos estruturados. O método de minimização de contatos, ele pode ser conhecido, vocês podem encontrar ele com o nome também de método de cascata ou sequência mínima. O minimização de contatos é um nome mais comum, mas existem várias literaturas em que aparece o nome cascata ou sequência mínima. Os três nomes, as três nomenclaturas são a mesma coisa, o mesmo método. O porquê que eu utilizo esse método? Porque ele reduz de maneira considerável o número de contatores ou relés auxiliares, são tudo a mesma coisa, né? Pelo menos nós estamos adotando assim. Sabemos que existe uma diferença entre o relé e o contator, mas para nós vamos utilizar o nome como contatores. Então ele diminui consideravelmente o número de contatores usados no nosso comando elétrico. Para isso, nós devemos utilizar nesse método válvulas direcionais, eletroválvulas de duplo solenoide. Se nós utilizarmos válvulas de simples solenoide retorno por mola com a mola de reposição, nós não conseguiremos utilizar esse método. Nem as válvulas 5 por 3 vias acionada por duplo solenoide, centrada por mola, a gente não consegue utilizar, que é o nosso próximo slide aqui. Pois bem, aqui nós possuímos uma válvula da Festo 5 por 2 vias, acionada por duplo solenoide. Essa válvula é com acionamento combinado, ela é servo-comando. Essa válvula ela tem a função de memória, então quando eu dou um pulso nesse solenoide, ela fica memorizada nessa posição. Quando eu dou um pulso nesse solenoide, ela fica memorizada nessa posição. Então, para o método de minimização de contatos, essa é a válvula que a gente deve utilizar. Pois bem, essa válvula 5 por 2 acionada por solenoide e retorno por mola, ou 5 por 3 acionada por duplo solenoide e centrada por mola, essas duas válvulas aqui não devem ser utilizadas no método de minimização de contatos, porque elas não têm a função de memória. Elas precisam ficar energizadas para que o nosso cilindro, a nossa sequência, continue acontecendo. Na válvula memória, não, é só necessário dar um pulso e a sequência, o cilindro, o acionamento vai continuar acontecendo. Pois bem, o método consiste em dividir o comando elétrico em setores, nos quais alguns setores estarão energizados e outros desenergizados, mas somente teremos um setor energizado. Então, se eu tiver 3 setores, um energizado e 2 sempre estarão desenergizados. 4 setores, desculpa, um energizado, 3 desenergizados. Por que isso? Porque eu tendo somente um setor energizado, eu evito a sobreposição de sinais. Isso acontece principalmente quando a nossa sequência de circuito é indireta, que a gente viu na aula passada. Aqui eu mostro duas sequências de funcionamento de circuitos eletropneumáticos ou eletrohidráulicos. A primeira é um circuito A+, B+, B-, A-. Se fizermos aqui uma separação bem aqui no meio, nós vamos verificar que desse lado eu tenho a letra A e B, e desse lado B e A, só que em posições alternadas, posições diferentes. Então, isso se torna uma sequência indireta.
Então, dividi a nossa sequência no meio e separo ela por setores. Primeiro setor vai ser o meu cilindro A avançar e depois o meu cilindro B avançar. O segundo setor vai ser o meu cilindro B recuar e o meu cilindro A recuar. Na próxima sequência, separo aqui no meio e verifico que desse lado eu tenho A e aqui B e B. Letras iguais do mesmo lado. Problema: sequência indireta. Pois bem, para separar essa sequência é um pouquinho diferente, porque eu não posso ter letras iguais na mesma sequência. Então, eu devo separar assim. Primeiro, eu devo fazer o cilindro A avançar, depois o cilindro A recuar, e com isso eu posso fazer o B avançar, e depois eu posso fazer o cilindro B retornar. Então, vocês devem estar pensando, serão 3 setores? Não. Serão somente 2 setores. Por que 2 setores? Porque aqui no primeiro setor o cilindro A está avançando, e aqui o B, para o B retornar, eu também posso colocar ele junto com o primeiro setor. Eu posso fazer o cilindro A avançar e o B retornar no primeiro setor. Eu não posso fazer o cilindro A avançar e A recuar no primeiro setor e o B avançar e o B recuar no segundo setor. Certo? Eu nunca vou poder ter repetições de letras, que são movimentos de cilindros, nos mesmos setores. Pois bem, como exemplo para o método de minimização de contatos, são 2 setores secundários, né? Como vocês viram aqui. 2 setores, 2 setores. Para 2 setores secundários, a literatura nos mostra que nós devemos fazer um pequeno cálculo. NK são o número de contatores, NC, o número de circuitos, menos 1, que é uma constante. Se eu tenho 2 circuitos, 2 menos 1, 1 contator. Então, é necessário montar aquele circuito A+, B+, B-, A-, com um único contator. O K1. Então, vamos aqui para o nosso exemplo. Vamos utilizar aqui o K1 fechado e o K1 aberto. Olhando aqui na nossa tabelinha, quando o K1 está desligado, desenergizado, o setor que está ativo é o setor 2. Quando o K1 está energizado, o setor que está ativo é o setor 1. Mostro para vocês aqui o que seria um circuito elétrico base para grupo com 2 setores. Então, eu possuo aqui o K1 aberto e o K1 fechado, grupos 1 e 2, são os nossos setores 1 e 2. Aqui, eu preciso de um sensor, que pode ser um botão, ou um fim de curso, ou um próprio... Quando eu falo fim de curso, pode ser um fim de curso mecânico, pode ser um sensor óptico, pode ser um sensor indutivo, capacitivo, algo que vai ser o nosso elemento de entrada de sinal aqui, que vai ligar o nosso K1. Preciso fazer a retenção desse K1, e para poder habilitar o nosso grupo 2, que o nosso grupo 2 ele funciona somente quando o K1 está desenergizado. Eu vou ter um sensor aqui que vai desligar o K1. Desligando o K1, eu habilito o nosso grupo 2. Então, preciso ter algum sensor para habilitar o grupo 1, que é o K1 energizado, e preciso de algum sensor para desabilitar o K1, desligar o nosso contator, para habilitar o nosso grupo 2. Uma outra sequência. Se separarmos essa sequência aqui no meio, tentar separar aqui no meio. Ok. Separei ela aqui no meio. Desse lado eu tenho A, B e B. Desse lado, C, C e A. Uma sequência totalmente fora, né, do que aquilo que é um método intuitivo, eu conseguiria fazer com facilidade. De um lado eu tenho A, B e B, do outro lado C, C e A. Letras bem diferentes, em posições bem diferentes. Então, isso aqui é um circuito com uma sequência indireta. Para mim poder fazer essa sequência funcionar, eu tenho que separar em setores. Eu nunca posso repetir 2 letras no mesmo setor.
Então, eu separo assim. Setor 1, A e B. Setor 2, B menos C mais. Setor 3, C menos A menos. Então, eu consigo fazer o cilindro A avançar e o B avançar no setor 1. O setor 2, eu faço B recuar e C avançar. E o setor 3, eu faço o C recuar e o A recuar. Como fica aqui a nossa continha? São 3 circuitos, menos 1, 2 contatores. Então, esse aqui, por literatura, seria o nosso esquema de como a gente fazer. Como que ele funciona, né? Funciona mais ou menos assim, ó, pessoal. Com o K1 desenergizado, o nosso setor ativo será o nosso setor 3. Com o nosso K1 energizado e o K2 desenergizado, o nosso setor ativo será o nosso setor 1. Tá aqui, né? K1 energizado, K2 desenergizado, setor 1. Para o nosso funcionamento do nosso setor 2, é necessário que o K1 esteja energizado e o K2 energizado. Observem que, pelo método de minimização de contatos, utilizando somente 2 contatores, eu consigo fazer circuitos com 3 sensores, 3 setores, né? Com 3 setores, sendo que nunca esses setores serão habilitados ao mesmo tempo. Teremos somente um setor energizado por vez. Mais aqui, mais algumas sequências. Separando aqui a nossa sequência no meio, terei A mais, B menos, A menos, B mais, B menos. Se separar aqui no meio, fica ABB e ABB, né? Então, vamos separar como fica na minimização de contatos. Aqui teremos 4 setores, porque o primeiro setor vai ser para o cilindro A avançar e o B avançar. O segundo setor é para o cilindro B recuar e o A recuar. O terceiro setor é somente para o cilindro B avançar novamente. E o quarto setor é para o cilindro B recuar. No exemplo abaixo, a mesma coisa, né? 4 setores, o primeiro para o cilindro A avançar e o B avançar. O segundo setor é somente para o cilindro A recuar. O terceiro setor é para o cilindro A avançar e o B recuar. E o quarto setor somente para o cilindro A recuar. Nosso cálculo, né? 4 setores menos 1, já dá a fórmula, 3 contatores. Então, é possível fazer esse circuito com 3 contatores. Demonstro aqui para vocês o exemplo. Então, o nosso K1 estando desenergizado, funciona o nosso setor 4. O K1 energizado e o K2 desenergizado, funciona o setor 1. O K1 energizado, o K2 energizado e o K3 desenergizado, funciona aqui o nosso setor 2. K1, K2 e K3 energizados, funciona o setor 3. Então, observem que eu nunca terei mais de um setor energizado ao mesmo tempo. Por isso que o método de minimização de contatos funciona. Basicamente, é um circuito em cascata, né? Enquanto eu tenho um ligado, não tenho os outros ligados. Pessoal, era isso. Na nossa aula 5, eu vou demonstrar como fazer no software FluidSim um circuito A+, B+, B-, A- pelo método de minimização de contatos. Obrigado.